dois, três, beleza? Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto especial do Dia dos Adolescentes com a federação. No caso, eu acho que o pessoal está acompanhando aí pela transmissão. Para iniciar, a gente começou com essa música. E eu queria puxar aqui dessa música um verso que ficou na minha cabeça, que é: o véu que separava já não separa mais. Essa frase, ela nada mais resume um pouco lá de Mateus 27:51, que a Letícia vai transmitir aqui. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Nessa parte, Jesus tinha acabado de morrer e entregar seu espírito, e nós vemos que o véu se rasgou. Aquilo que antes, que no templo antigo tinha o Santo dos Santos e tinha o véu que separava do resto do templo. Nesse Santo dos Santos é onde era conhecida a presença de Deus. O sacerdote, para entrar lá, entrava uma vez por ano, né? E ele passava por vários processos de santificação até finalmente chegar na presença de Deus e rogar por todos os pecados de todo mundo que ali ofertavam. Quando o véu é rasgado, é uma significação que, pelo sangue de Cristo, a presença de Deus agora é possível. Quando ele fala, Jesus, em tua presença, a gente está dizendo que nós estamos agora na presença de Deus por causa do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Se nós hoje podemos cantar que estamos aqui louvando a Ele, é porque Cristo se sacrificou. E agora nós podemos ter essa presença diária dEle e que está sempre conosco. Né? Ainda pensando nessa parte,
eu queria fazer uma oração de gratidão, agradecer pelo sacrifício de Cristo, agradecer por Ele ter morrido nessa cruz, agradecer por a gente ter esse privilégio agora de estar louvando a Deus, de estar exaltando o nome dEle, estar reunidos aqui com a presença dEle. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por ter entregado o seu Filho para morrer na cruz em favor de nós. Assim como nós cantamos, ó Deus, o véu que separava já não separa mais. E agora nós podemos desfrutar da sua presença, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado por essas programações, por esses adolescentes aqui presentes. Que o Senhor possa estar abençoando nossa vida cada vez mais, mas que nós podemos estar te obedecendo e cumprindo com o teu propósito. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Convido o pessoal do louvor a vir aqui. Enquanto isso, nesse momento eu queria estar fazendo um momento de entrega. Entregar a Deus tudo que nós temos. Entregar as nossas preocupações, entregar os nossos erros, as nossas falhas, entregar a Deus diante dEle, aproveitando que Ele está, que Ele está aqui, e estar entregando até mesmo nossas vidas a Ele. Presta atenção bastante nessa letra dessa música, e até como uma oração a Deus, esteja oferecendo a Ele a sua vida e tudo mais, realmente se entregando, se abrindo a Jesus, e falando: Jesus, eis-me aqui, que eu possa ser usado cada vez mais por Ti. Não te... Peço para vocês ficarem em pé. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo.
Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor meu Deus, estamos aqui em Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por mais um dia, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada adolescente que está aqui, seja os que estão presencial, seja os que estão assistindo pela live, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor esteja cuidando de nós, esteja aquietando nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Boa noite mais uma vez. Eu vou pedir para todo mundo estar abrindo aí em Salmos 28, 7. Ali. Vamos todos ler em uma só voz? 1, 2, 3 e... O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Amém. Aqui nessa música que a gente vai cantar, a gente vai estar dizendo que o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação. E nós desejamos a Ele, nós dizemos a Ele que seja o nosso louvor a cada dia em que vivemos. Que nós podemos estar cantando realmente com esse espírito de louvor e adoração.
que nós podemos realmente estar desejando isso no nosso fundo do nosso coração, que o Senhor seja a nossa força, o nosso louvor. Para finalizar e para passar depois a palavra ao pastor, vou estar pedindo para a Fico estar fazendo uma oração de louvor e adoração. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradeço, Pai, primeiramente por permitir, ó Pai, que estivéssemos aqui em Sua presença, te honrando a cada dia, ó Pai. Te agradeço por nos dar, ó Pai, essa oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor, ó Pai. Te agradeço por trazer cada um aqui, trazer mesmo que online, o pessoal que está em casa, ó Deus. Te agradeço por cuidar de cada um que está aqui, ó Deus. Pai, peço que o Senhor continue cuidando da vida de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando para que cada vez mais possamos trazer mais gente para a Tua casa, ó Deus. Peço que o Senhor, ó Pai, abençoe essa palavra que o pastor nos dará, Deus. Que o Senhor, por meio dele, transforme cada vez mais vidas, ó Pai. Peço que, na hora que formos embora, que nós saímos transformados aqui. Te agradeço, ó Pai, por tudo e por todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar e passa a palavra para o pastor. Boa noite, galera. Nossa, como é que o Joãozinho fala? Ele tá muito fraco, né? Boa noite. Agora sim. Agora eu percebi que tem gente aqui, tem adolescente aqui, né? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Ultimamente a gente está se encontrando bastante, né? Eu gosto muito, já falei isso para vocês. Boa noite também para aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. É muito bom a gente poder receber essa proposta, esse trabalho, a gente fica feliz, né? E a gente quer aqui, de alguma forma, parabenizar os adolescentes aqui presentes, aqueles que estão online aí, pelo Dia Nacional, ou a Semana Nacional do Adolescente, como está sendo esses dias, né? A gente celebra o fato de ter adolescentes seguindo o caminho de Cristo, né? E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Então eu queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 57. Lucas 9, 57. João, perdão. É um outro evangelista, o João aqui. Lucas 9, 57. O texto diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quero orar com você mais uma vez, para a gente poder meditar nesse texto, tirar reflexões para a nossa vida. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos porque o Senhor é aquele que está conosco, é aquele que se faz presente, como já foi falado aqui, aquele que rasga o véu de alto a baixo, porque o Senhor vem ao nosso encontro e nos salva na cruz
e dá o privilégio de podermos realmente ser invadidos e alvo desse amor maravilhoso do Senhor, ó Pai. Queremos pedir que mais uma vez essa palavra de salvação possa estar conosco em nossos corações, trazendo transformação, trazendo realmente aquela edificação, ó Deus, aquela coisa gostosa de nós sabermos que o Senhor é aquele que nos dá a vida, nos dá direção, nos dá sentido para viver. Que seja mais uma vez isso nessa noite, ó Pai, que possamos desfrutar dessas palavras de vida eterna que vêm do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Antes de qualquer coisa, tem aí um moto, né, que está sendo o tema desses encontros. Então eu queria que a gente lesse juntos esse moto que vai ser projetado aí. Só um detalhezinho, quase está chegando ali. Então nós vamos fazer o seguinte, enquanto está no processo, eu quero aqui pedir para que alguém, deu certo? Então esse meu serviu para isso. Vamos lá, todo mundo junto, vamos ler? Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Eu acho que a gente vai ler algumas vezes durante esses 3 próximos dias esse moto, né? Para poder fixar nas lives amanhã em Altinópolis, sábado na Bela Jerusalém, não é isso? É isso, né? Então, vai ser o tema. E pensando então, a nossa frase para hoje, que foi designada para a gente hoje, é ao Mestre sejamos fiéis. O que a gente pode refletir sobre isso? E eu queria aqui precisar de um voluntário que chegou depois de um tempo aí. Algum dos que estavam mais profundo aí, quem que se voluntaria aí? E um de cada vez? Um só. Opa, vem cá então. Então deu certo. Ó, combinar aqui, hein? Ó, é o seguinte. Esse nosso amigo, seu nome? Gabriel, o pessoal que está lá. Então é o seguinte. O Gabriel vai colocar aqui uma venda. E eu vou pedir para... Qual que é o seu nome? Caio, vem cá também, Caio. Você vai ser o guia dele, tá bom? Você vai ajudá-lo a voltar para o lugar dele. Então, ajuda ele a colocar aqui, Caio. Desce aí, pode descer, dá mais um passo. Aí, coloca aí. Não, mas acho que, deixa eu ver, é o contrário, eu acho. Que esse negócio aqui é para o nariz. Então, você coloca esse aqui no nariz, tá bom? Então, vamos lá. Colocou? Certinho? Está enxergando alguma coisa? Quantos desses tem aqui? 0. É 0 mesmo. Então ajuda ele a guiar para o lugar dele. Ajuda ele lá. Só ir até o lugar dele mesmo. Como se for, vai, sentar no lugar. Leva ele para o lugar que ele estava mesmo. Sentar no banco. Vamos lá. Esquerda é para o outro lado. Agora eu quero que todo mundo fique de pé. Todo mundo vai ficar de pé. E agora nós vamos esperar alguns minutinhos. Gabriel, pode tirar a venda. Por que você sentou, Gabriel? É que aqui ainda está projetado, mas se tivesse apagado, a grande questão é que o Gabriel não saberia por que sentou, né? Enquanto todo mundo se assentou por um motivo, que é todo mundo quer ir para o céu, né? Mas o Gabriel não sentou porque tinha alguma coisa que impedia a visão dele. Inclusive a gente pode refletir de muitas formas através dessa dinâmica. Inclusive o fato de que para a gente saber aquilo que a gente quer viver,
a gente precisa enxergar. E tem muitas coisas que podem nos atrapalhar de enxergar as coisas. Tem muitas coisas. Mas o fato é que existe uma revelação do Senhor que nos ajuda a viver isso. Agora, o que eu queria trazer para vocês é que por vezes a gente faz as coisas, Gabriel sentou e não sabe por quê. E a pergunta para a gente fica, por que nós estamos aqui? Aqui nesse lugar que nós estamos. Na igreja, você acompanhando pela internet, por que nós estamos aqui? Por que nós seguimos a Jesus? O que nos movimenta? O que nos motiva para a gente poder viver isso que nós estamos vivendo, de sermos cristãos? Por quê? Será que é porque alguém ali falou, senta, Gabriel? E ali sentou? Vem cá, vem para a igreja, fulano. Será que é por isso? O que nós queremos viver? E aí a primeira coisa, então, naquela frase lá, ao mestre sejamos fiéis. É interessante que, por vezes, a gente pode topar a vida cristã por muitos motivos. Por exemplo, tem a história de guerreiros ou soldados norte-americanos, por que eles queriam entrar no exército? E aí vários voluntários, num determinado momento, começaram a dar o nome, eu quero participar do exército. Só que a motivação deles, depois de um tempo, foi sendo percebida. A motivação não era propriamente estar numa guerra, disputar aquela luta, se esforçar, dar o seu sangue por aquilo. Mas era participar de desfiles, exercícios, destaques nas revistas, jornais, e especialmente receber medalhas de honra. Então, a grande questão é que por vezes nós queremos estar aqui, mas as motivações, podem ser as mais variadas. A gente pode querer estar com Jesus por diversos motivos. A pergunta é, qual é o seu motivo? O que te motiva a você, digamos assim, se assentar com Jesus, seguir a Jesus? O texto que a gente leu mostra 3 pessoas que foram, digamos assim, se encontraram com Jesus. E as motivações das 3 são as mais variadas. O primeiro, versículo 57 de Lucas 9, diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. A gente olha para essa pessoa e fala, olha, esse homem se dispôs. Ele falou, ó, Jesus, eu estou contigo onde quer que você esteja. Parece uma motivação muito bacana. Ele vai até o final, vai até as últimas consequências. Só que, quando a gente continua olhando, inclusive, o texto de Mateus 8 é uma citação, é a mesma história sendo contada por Mateus. Você vai ver ali, inclusive, embaixo do título ali, da sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia física, você vai ver ali, então, uma referência, Mateus 8, 18 a 22. É a mesma história sendo contada em outro local. E ali é citado que esse homem que disse, seguir-te-ei para onde quer que fores, é um escriba. O que é um escriba? É um homem que ele copiava textos bíblicos, era aquele que fazia cópias da Bíblia, e ele era um estudioso da Bíblia, ele era um do grupo chamado Mestres da Lei. Então, o escriba era um bom conhecedor. Então, você imagina, aquele que tinha um conhecimento muito grande da fé judaica, e que era parte de um grupo que muitas vezes rejeitava Jesus, que questionava Jesus, agora chega então para falar, eu quero te seguir, Jesus, e para onde quer que você for. Olha só que legal, daqueles todos que estavam rejeitando Jesus, chegou esse homem e falou, eu quero te seguir para onde quer que fores. Só que aí Jesus chega no versículo 58 e diz, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, as raposas têm a casa delas, as aves têm os ninhos delas, mas eu não tenho.
Você está querendo vir comigo? Se a gente fosse olhar hoje, tá muito em moda aí os coaches, aquela galera que faz motivação, né? A gente assistir vídeos motivacionais. Só que quando a gente olha para Jesus respondendo isso para um homem que diz querer seguir Jesus, Jesus foi bem pouco motivacional. Jesus quase que deu no meio daquele escriba, ó, a vida é difícil aqui, viu? A gente vai sofrer, a gente não tem onde reclinar a cabeça, quem me segue. Mas por que Jesus responde isso? Jesus, ele não queria ter aquele homem perto? O que é? A grande questão é que Jesus vê muito mais do que a gente vê. O olhar de Jesus é mais amplo, mais profundo daquilo que nós enxergamos. E Jesus percebe então a intenção do escriba, qual que era a motivação do coração do escriba. Jesus estava vivendo num contexto de uma multidão que o seguia. Muitas pessoas querendo estar perto de Jesus. E qual que era a motivação dessas pessoas? Curas, era ter uma expulsão de um demônio de repente, era ser alimentado, Jesus multiplica os pães e os peixes. Talvez você tenha ouvido falar de muitas dessas histórias. E aí o nome de Jesus começou a ser divulgado, todo mundo conhecia Jesus. Jesus começou a ser popular. E como é bom estar perto de alguém, né, popular, famoso. Talvez você já tenha pensado, poxa, eu gostaria de ter alguém famoso como amigo. Isso a gente ouve muitas vezes. É interessante, só que aqui é isso que está sendo sondado, então, o coração desse mestre da lei, desse escriba. O fato de que multidões o acompanhavam, e ele estava então querendo, de alguma forma, se aproximar daquele que tinha vários seguidores no Instagram, milhões de seguidores no Instagram, tirar uma foto, olha, eu tenho uma foto com Jesus, eu estou perto de Jesus, eu sou amigo de Jesus. Ou seja, o escriba viu no sucesso algo que ele gostaria de viver. Então é interessante a pergunta: o que nós desejamos quando nós seguimos a Jesus? É interessante que inclusive ele chama o Jesus de mestre. Não está citado aqui, mas em Mateus está citado mestre. Ao mestre sejamos fiéis. E aí eu lembrei então da história daqueles seguidores de Jesus. Na verdade tem dois seguidores de João Batista. João Batista está falando sobre um cara que vai vir e esse vai ser o Messias. E ali então esses dois seguidores de João Batista vão seguir Jesus. E nesse momento, quando eles seguem a Jesus, eles perguntam, João 1,38, Jesus pergunta: o que vocês querem? E aí eles respondem: Rabi, onde estás hospedado? Rabi quer dizer mestre, mais uma vez. Mestre, onde você está hospedado? Mas a pergunta que Jesus faz para eles é: o que vocês querem? Lembra? A gente pode ter muitas motivações para seguir Jesus. O escriba ali, estava querendo seguir Jesus por causa da popularidade de Jesus. E você? Por que você está seguindo Jesus? O que você deseja? Você quer de Jesus talvez um relacionamento bacana, um namoro legal? Você quer de Jesus se sentir bem? Você quer de Jesus conforto? Você quer de Jesus talvez dinheiro? Você quer de Jesus uma carreira profissional, aqueles que estão aí chegando na fase de vestibular? O que você pode querer de Jesus? Nós podemos, por vezes, querer de Jesus muitas coisas, e focar nas bênçãos de Jesus e não no próprio Jesus. Nós podemos fazer parte, às vezes, dessa multidão que está ao redor de Jesus, pedindo: cura aqui, Jesus, faz isso aqui. E aí tem a outra história do jovem rico. O jovem rico fala: Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E aí Jesus então responde: segue os mandamentos, não adultere, não mate, não faça isso, não faça aquilo. Aí o jovem rico responde:
Nossa, isso eu tenho seguido, então eu já estou bem. Né? Eu estou seguindo isso desde a mocidade. E aí, então, Jesus responde, só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. E o que acontece? Aquele jovem rico, então, sai de cena triste, porque ele tinha que abandonar suas riquezas. Sabe por quê? Porque o que estava no centro do coração daquele homem, o que ele mais desejava, era a riqueza. O que pode estar no centro do seu coração? E é interessante, porque isso está totalmente ligado àquilo que nós temos como maior desejo do nosso coração, e é o que a gente chamaria, e o Tim Keller chama isso de aquilo que é o nosso Salvador. Ou seja, aquilo que nós mais desejamos é aquilo que nós temos como Salvador da nossa vida. Então, a ideia que a gente chamaria de idolatria é muito mais profunda do que apenas ter uma escultura que a gente possa se prostrar na frente. Na verdade, aqui está por trás disso. E a gente pode desejar determinado Deus, porque na verdade Ele vai dar as bênçãos que as pessoas querem. Então o que eu queria dizer, em primeiro lugar, nessa coisa de ao Mestre sejamos fiéis, é que para nós sermos fiéis ao Mestre, nós precisamos crer no Evangelho. Primeira coisa, para a gente ser fiel ao Mestre, é a gente crer no Evangelho, crer em Jesus como nosso Salvador verdadeiro. Não é apenas aquele que vai nos salvar da condenação eterna, é também, que nem a gente colocou aqui, quem quer sentar, quem quer ir para o céu, senta, né? Quem quer sentar não, quem quer ir para o céu, senta. Mas a grande questão é que Jesus é um Salvador completo. Ele não apenas vai nos dar um bilhete para a gente tomar o ônibus celestial quando Jesus voltar. Jesus quer te salvar de ficar procurando se salvar em todas essas outras coisas. Se salvar no relacionamento. Se salvar tendo um recurso financeiro. Se salvar sendo popular, se salvar tendo status, se salvar tendo poder. Tantas coisas podem se colocar no lugar de Deus dentro do nosso coração. E aí a gente vai ficar como Salomão. Salomão dizia que isso é como correr atrás do vento. A gente pode estar perdido nessa tentativa de nos salvar. Olha só o que diz Paulo em Romanos 1. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. O que é fé? Tem outro texto de Paulo que vai falar, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que a gente precisa refletir aqui, gente, é que essa fé não é simplesmente eu tenho uma capacidade de acreditar em Deus, e aí eu vou ser salvo. Fé é exatamente o contrário. É o reconhecimento de que nós não somos nada diante de um Deus e de Jesus que pode nos dar tudo. Fé é como o mendigo que não tem nada para oferecer diante de um rei que pode nos dar tudo. Então, a gente falou, ao Mestre sejamos fiéis. Essa fidelidade passa por viver essa fé de entrega. Entrega do nosso coração. A gente acabou de falar sobre entrega. Cantar a ideia de que, Jesus, eu não sou nada, e eu só vou ser salvo, eu vou ser só satisfeito no Senhor. Eu já citei aqui recentemente a frase do Dostoiévski que diz que dentro do coração do homem tem um grande vazio do tamanho de Deus, que só Ele pode preencher. Então a primeira coisa que a gente precisa viver nesse encontro com o Mestre
é parar de querer buscar a nossa salvação em outras coisas. Porque tudo isso passa, gente. Tudo isso é passageiro. Pode ser uma pessoa, inclusive. A gente sabe que a nossa vida é finita. E a gente não vai ser correspondido nessa pessoa. De repente é um namoro. Essa pessoa não vai satisfazer o nosso coração. Aquilo que só Jesus pode satisfazer. Então, em primeiro lugar, ao Mestre sejamos fiéis. Ser fiel ao Mestre é crer no Evangelho. Continuando aqui, o texto diz, leia comigo agora, versículo 59. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Continuando, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe uma coisa interessante também sobre essa coisa que a gente pode ter uma visão distorcida sobre quem é Jesus, sobre quem é o nosso mestre? É pensar que Jesus é aquele que é como que aquele homem fofinho. Jesus é amor, né? Jesus ama todo mundo, Ele aceita todo mundo. De fato, essa coisa do amor de Jesus é algo muito grande. É algo muito surpreendente, é incondicional, não tem a ver com aquilo que eu faço. Aquilo que eu faça para Ele, mas tem a ver com o amor que é dele, que é muito grande. Só que aí existe uma diferença entre aquilo que é esse amor de Jesus, mas aquilo que Ele também nos fala para segui-lo. Porque Jesus é aquele que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse é Jesus, mas Ele também diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a mesma pessoa que diz, você está cansado, eu vou te dar descanso. É o mesmo que diz, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz. E quando Jesus então chega nesses homens, ele começa a descrever o fato de que é necessário ter consciência do que é seguir Jesus. Então, quando a gente percebe essa caminhada de seguir Jesus, não é uma jornada simplesmente fácil. Ao Mestre sejamos fiéis. Precisa ter uma fidelidade nesse compromisso de reconhecer Jesus como nosso Mestre. Ou seja, ser mestre é ser alguém que não apenas é um professor, mas Jesus é um professor por excelência, que na verdade é o nosso rei. A gente vai cantar daqui a pouquinho que Ele é o nosso general, ou seja, Ele nos dá ordens, Ele nos dá direção para viver. Ou seja, seguir Jesus então é reconhecer que nós precisamos de alguém que guie a nossa vida. E esses dois homens finais, eles chegam então com outras prioridades. Jesus, versículo 59, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Nossa, mas Jesus não está deixando ele fazer ali a questão de levar o homem para ser enterrado? É isso? Em partes é, só que o que eu queria que você entendesse é o seguinte, Jesus está lidando aqui com um homem que de repente, esse sepultar pode levar anos. Sabe aquela coisa, meu pai está avançado em idade, pode demorar um bom tempo. Ou seja, sabe aquela história, não sei se você já ouviu isso, mas é comum haver um discurso de que estou muito jovem para seguir Jesus. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Agora, entenda uma coisa, e aí é o segundo ponto que eu queria destacar para vocês.
Ser fiel ao Mestre é viver a radicalidade do Evangelho. Ser fiel ao Mestre é viver radicalmente o Evangelho. No fato de que exige de nós sacrifício, exige de nós dedicação, exige de nós compromisso com o reino de Deus. Então a gente precisa perceber que Jesus é aquele que primeiro se sacrificou por nós. Ele nos amou, Ele foi até a cruz e se sacrificou por mim e por você. E aí a gente desfruta desse sacrifício, experimenta desse amor e não vive nenhuma coisa, porque a gente já recebeu tudo que precisa. Não. Mais uma vez, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, exige de nós dedicação. E aí eu queria falar especialmente com vocês, adolescentes. Tem muita coisa sendo oferecida. Tem o celular que está roubando o tempo da gente o tempo todo. Existe o conforto sendo oferecido para a gente o tempo todo. Mas vocês estão num momento de vida que, se vocês colocarem um empenho, coração no reino de Deus, falar assim, eu quero viver isso radicalmente, vocês têm uma tendência gigantesca de causar um impacto na vida de pessoas que estão ao redor de vocês. Empenho. Eu falo para vocês que a sensação que eu tenho, eu estou no meio do pastorado, começando de certa forma, mas a verdade é que na idade de vocês, aquilo que eu conseguia despender de tempo em tantas coisas, eu lembro de com 15 anos estar na frente de escola, falando de Jesus. Eu lembro de eu estar apresentando teatro, eu lembro de eu estar indo para Jocum num determinado momento. Por quê? Porque essa sede estava no coração, porque essa fase de vocês é fundamental para vocês assumirem de fato um compromisso fiel e verdadeiro, como está naquela frase, ao Mestre sejamos fiéis. Existe um Mestre chamando a gente, para a gente viver radicalmente no Evangelho, parar de colocar outras prioridades que a gente pode colocar na nossa agenda, que tem a ver com os nossos gostos, mas depois de aceitar Jesus como nosso Salvador, colocá-lo também como Senhor das nossas vidas. E essas coisas são unidas, viu? Não tem como a gente ter Jesus como nosso Salvador e não tê-lo como Senhor. Se Ele não é o nosso Senhor, Ele também não é o nosso Salvador. Então a gente precisa perceber quem tem sido Jesus para nós. Então a gente precisa viver essa radicalidade. Por fim, para eu não estender aqui demais, versículo 60. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Versículo 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que a gente percebe desse pôr a mão no arado, está linkado com o versículo 60, e aí terceiro e último lugar, ser fiel ao Mestre, é fazer discípulos, é compartilhar do Evangelho. Então, para a gente poder armazenar bem isso na nossa cabeça, ser fiel ao Mestre é crer no Evangelho, ser fiel ao Mestre é viver radicalmente o Evangelho, e por fim, ser fiel ao Mestre é compartilhar o Evangelho. Tudo tem a ver com o Evangelho. Crer no Evangelho, viver radicalmente o Evangelho e compartilhar o Evangelho. A gente percebe aqui que a ordem de Jesus para aqueles homens é clara, especialmente para os dois últimos, né? Falar de Jesus, compartilhar do Evangelho, prega o reino de Deus. Ou seja, se tem uma prioridade na nossa agenda, olha só, Jesus, Ele morre, depois Jesus ressuscita dos mortos, e Jesus então, em todos os evangelhos é citada a mesma coisa no final, de formas diferentes. Mateus vai dizer, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações,
Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16 vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Final de Lucas vai falar sobre a missão, final de João vai falar sobre a missão, começo de Atos vai falar sobre a missão. Então uma coisa que eu queria destacar aqui, é que se Jesus dá prioridade nisso, é que é algo para a gente pensar. É interessante que no final, em Mateus, Jesus começa, antes de falar para eles fazerem discípulos, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é o resgate de que Jesus é Senhor sobre a nossa vida. Salvador e Senhor, eu tenho autoridade. Portanto, concluindo, ide fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a lealdade a Jesus e ao seu reino é mais importante do que a lealdade àquilo que a gente deve fazer nesse mundo, inclusive sepultar o próprio pai, inclusive se despedir da sua casa. Queridos, nenhuma outra agenda pode se interpor, é uma frase de um comentarista, nenhuma outra agenda pode ser colocada na frente da pregação do evangelho pelo discípulo. Ou seja, a sua agenda é a minha agenda, como fidelidade ao mestre. É a gente demonstrar para aqueles que nos cercam, que esse Salvador é aquele que satisfez já o seu coração. Lembra do primeiro ponto? Ser fiel ao mestre é crer no evangelho, é ter Jesus como nosso Salvador. E lembra, traga isso para a sua vida, meu jovem adolescente, que você lembre que Jesus não é aquele simplesmente para te salvar da condenação eterna, é principalmente isso, mas Ele quer te salvar hoje, da sua tentativa de buscar salvar o seu próprio coração, com todas essas outras coisas que a gente busca nesse mundo, e não vão nos satisfazer. Jesus quer te salvar da condenação eterna, mas Jesus também te salva de você. Segundo lugar, viver o evangelho não é algo que simplesmente, pega a garrafa ali para mim, por favor, João. Ser fiel ao mestre não é apenas pensar numa vida confortável que a gente vive aqui. A gente pode ter uma vida satisfeita em Jesus, obrigado. Mas a gente acaba vivendo aquela experiência da gente viver por uma causa. Você percebe pessoas que acabam se engajando em uma causa por aí? Já viu isso? Causa política, por exemplo. Hoje nós estamos muito nessa coisa de polarização, por exemplo. Mas eu costumo dizer para algumas pessoas que eu converso sobre isso, que está na hora da gente parar de ter expectativa, de esperança para a nossa nação, em lado A ou lado B, e voltar os nossos olhos para o nosso Rei, aquele que é a verdadeira esperança das nossas vidas, como nosso líder, como nosso Rei. Então, retomando, ser fiel ao mestre é crer no evangelho, ser fiel ao mestre é viver radicalmente o evangelho, é colocar isso como uma prioridade na nossa agenda. E terceiro, ser fiel ao mestre é compartilhar desse evangelho, é para que outras pessoas também possam desfrutar desse evangelho que já nos satisfez, e que a gente possa então viver. E como disse, então mais uma vez, eu queria que fosse projetado mais uma vez, para que a gente lesse, e essa primeira frase também já fizesse até mais sentido diante de tudo que nós conversamos. Teria muito mais coisa para a gente falar sobre essa primeira frase, mas as outras frases vão ficando mais claras, né, ao longo das próximas mensagens que vão ser pregadas. Mas eu queria que você lesse comigo, juntos, fortes, para a gente encerrar então esse nosso encontro, e depois nós vamos cantar. Vamos ler todo mundo? Vamos lá, 1, 2, 3. Ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Antes da gente cantar, feche seus olhos. Nós vamos orar. E essa oração, talvez seja a sua oração de falar: Jesus,
eu quero tê-lo como meu verdadeiro Senhor e Salvador, aquele que me salva de mim mesmo, aquele que me salva da minha tentativa de me salvar num namoro, de tentar me salvar em uma popularidade, de tentar me salvar em tantas coisas que eu posso querer. Jesus, eu quero que o Senhor me salve de mim mesmo. Talvez seja um momento de você colocar a sua vida oferecendo para Jesus e dizendo: Jesus, eu quero viver radicalmente esse evangelho. Eu quero colocar o teu reino como prioridade na minha vida. Ou então, Jesus, eu quero que outras pessoas conheçam do evangelho através da minha vida. Deus querido, obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua palavra se torna tão especial e tão importante para as nossas vidas, e que a gente possa, Deus, realmente viver e olhar para o Mestre, para o Senhor Jesus, entendendo aquilo que Ele nos chama a viver. Em primeiro lugar, vivendo satisfeito nele como o nosso Salvador, aquele que nos satisfaz do sentido para a vida. Deus, que realmente a gente possa viver por uma causa, não viver sem propósito nesse mundo, mas viver com um objetivo que é o teu reino como prioridade, como diz Jesus, buscando em primeiro lugar o seu reino. Nos ajuda nisso. E por fim, ó Deus, nos ajuda a compartilhar desse evangelho, para que outras pessoas possam ter esperança em Jesus, possam ter os seus corações salvos em Jesus, não apenas nessa vida, também nessa vida, mas especialmente ter a eternidade ao teu lado, desfrutando da tua presença que nos satisfaz. Abençoa cada adolescente aqui e online, que realmente possamos ter cada vez uma UPA, vivendo em fidelidade ao seu Mestre. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos cantar então? Coloque-se de pé aí, pessoal. Vamos cantar com bastante alegria aí. Eu acho que é uma música que dispensa muita apresentação, principalmente o pessoal que já está acostumado, mas quem não estiver acostumado também, é uma ótima oportunidade da gente estar aprendendo aí juntos.
podemos ter sempre o Senhor como nosso general. Agora, eu vou estar passando a palavra para a federação. Você vai passar algum recado? Coisa? Pode se assentar, pessoal. Sou baixinho. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está assistindo. Meu nome é Caio, sou vice-presidente da federação. E eu estou muito feliz de estar participando desse momento, ter se tornado... De estar realizando esse momento assim juntos, né? Para comemorar essa data tão especial, que é o Dia do Adolescente Presbiteriano, o 4º domingo de julho. E quero lembrar vocês que, apesar do culto ter encerrado agora, a programação ainda não terminou. Vamos ter ainda mais dois cultos amanhã, no mesmo horário, na igreja de Altinópolis. E no sábado, também, às 19 horas, na igreja Bela Jerusalém, na IPB Bela Jerusalém, lá em Ribeirão Preto. Nós faremos a transmissão ao vivo na página do Facebook e no canal do YouTube oficial da federação. E lembrando outra coisa também, que no sábado nós vamos anunciar a UPA vencedora do Enigma. O Enigma é esse que soltamos nas devocionais, nas últimas devocionais, no canal do YouTube e no Instagram. Beleza? E eu gostaria muito que todos acompanhassem, que assistissem a nossa transmissão também. Aqueles que não puderem participar presencialmente, que possam estar assistindo no nosso canal, na nossa página do Facebook. E creio que seja isso. Ah, sim, outra coisa também. Lembrando também que no domingo, às 14 horas, a partir das 14 horas, a CNA, Confederação Nacional de Adolescentes, fará uma programação especial online do dia do adolescente presbiteriano. Então, eu peço que você também possa acompanhar também lá no canal da UPA oficial. E creio que é isso, mais alguns avisos. Então, é isso, pessoal. E gostaria de encerrar esse momento agora fazendo uma oração. Todos possam curvar suas cabeças. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido, por ter nos dado a oportunidade de fazer essa programação especial para os adolescentes. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um aqui, que está aqui presencialmente, que está acompanhando a transmissão, Pai. Que o Senhor toque na vida de cada um aqui, que o Senhor use as nossas vidas. Que realmente possamos servir ao Senhor verdadeiramente, Pai. Possamos largar as coisas desse mundo, assim, que sabemos que não vai durar para sempre, Pai. Mas que possamos realmente se negar a nós mesmos, tomar a cruz, Pai, e seguir ao Senhor. E que o Senhor abençoe agora o restante dessa programação, Pai. Que o Senhor abençoe o restante dessa noite. Que o Senhor abençoe os próximos dias, os próximos cultos, Deus. Que tudo seja uma bênção. Que não nos cansemos do verdadeiro propósito de fazer essa programação, Pai. Que é honrar e glorificar o Teu nome, Deus. É tudo isso que eu lhe peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Será que a gente pode falar o moto mais uma vez? Ah, sim. Antes de a gente falar o moto certinho, queria convidar o aqui, vou fazer uma oração final, né, interpretar a bênção, e a gente já fala o nosso moto. Queria estar agradecendo também o pessoal da SAF, que está nos ajudando aí, fazendo um cachorro-quente. Então, no final aí, a gente vai lá pro fundo, que tem um cachorro-quente esperando por nós. E só agradecer a presença de todo mundo, né? A gente tem ali o Pedro e o seu amigo aí, né? O Vitor, a gente agradece a sua presença. O Wendel também está aqui, o Christopher, a Nicole, o Gabriel, que é o tesoureiro da federação. A gente tem a nossa amiga... Oi? Rayane, nossa amiga Rayane. Também nós temos aqui a Bia, que estava ali no baixo e no violão. A Amanda também ali no piano. A Ficote, a Macedo no vocal. E também o David ali no carrão, ajudando ali com o baixo também. A Letícia ajudando na transmissão. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. O pastor também. Então é isso. Passo a palavra aqui.
Então já está agradecido aí, agradecer à igreja local. Muito obrigado pela acolhida. E quero dizer para você que está em casa que o cheiro está uma delícia aqui. Quem ficou em casa perdeu, né? Então eu também quero agradecer a SAF pelo carinho que está tendo com a gente aqui nessa noite. Então nós vamos ficar em pé. Eu vou orar, impetrar a bênção, depois vocês vão fazer o moto, né? Santo Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, por cada adolescente, por esta igreja querida, por tudo que o Senhor fez até aqui em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nessa programação. Obrigado por hoje, pelo louvor, pelos adolescentes que prestaram culto a Ti, Senhor Deus, pelo Teu servo, pastor Mateus, que trouxe a palavra. Obrigado pela edificação, obrigado pelo Teu amor que tem sido demonstrado em cada instante em nossas vidas. E nós queremos dedicar a Ti nossas vidas e amanhã e sábado esteja conosco, Pai, nós suplicamos e pedimos isso. E suplicamos agora, invocamos Tua bênção sobre Teu povo, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado, a Tua alegria, o Teu poder seja sobre todos nós, sobre Tua igreja, sobre cada adolescente, desde agora e para todos sempre, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Hashtag somos um. Somos um. Hashtag somos um. Upa! Essa aí foi improvisada mesmo. É, não tem isso. Essa aí foi um roteiro. Falou, gente, que tá acompanhando a gente online. Até amanhã aí na igreja de Altinópolis.